Boa noite. Estamos iniciando mais um programa de entrevistas sobre o workshop A Descoberta do Brincar e Contar Histórias Terapêuticas. Eu sou Amália Rocha, jornalista, e estarei com vocês no bate-papo desta noite. Você pode acompanhar este programa pelo canal Viva e Eduque, número 897 da Soul TV, pelo aplicativo Viva e Eduque, que você pode baixar na loja de celulares Android e iOS, e também pelo canal do YouTube da Associação Viva e Deixe Viver. A nossa entrevistada de hoje é Ninfa Parreiras, escritora, professora, psicanalista, psicóloga e produtora cultural. É mestre em literatura comparada pela USP, Universidade de São Paulo, com a pesquisa A Psicanálise do Brinquedo na Literatura para Crianças. Graduou-se em Letras e em Psicologia pela PUC do Rio de Janeiro. Trabalha em duas áreas diferentes, marcadas pela presença da palavra e da subjetividade, a literatura e a psicanálise. Ninfa, é um prazer recebê-la em nosso programa. Para mim também é um prazer estar aqui com vocês, Amália Rocha, o pessoal da Associação Viva e Deixe Viver. Muito bom poder contribuir para esse trabalho maravilhoso que vocês desenvolvem, que traz a perspectiva do brincar, a perspectiva da leitura, né? Essas iniciativas com as quais eu me identifico muito. Estou muito contente de estar aqui com vocês. Obrigada. Obrigada a você. É verdade, Ninfa, que você não pensava em ser escritora profissional quando era menina? Conta pra gente essa história. Quem foi que te influenciou? Olha, Amália, não pensava. Eu, na verdade, gostava muito de ser professora. Eu gostava de brincar como professora, né? Tanto com as crianças, que eram mais ou menos da minha idade, irmãos, vizinhos, quanto com as pedras. Eu colocava as pedras para assistirem às aulas que eu bolava, que eu criava. Claro que tudo com um olhar assim de uma criança no interior de Minas, onde eu nasci e me criei, né? Numa época em que ainda não circulavam tanto os brinquedos fabricados, mas eram brinquedos mais artesanais ou brinquedos que a gente criava e inventava. E eu não pensava em ser escritora, também porque eu acho que essa coisa de ser escritora não fazia parte do meu universo. Eu lia as histórias, os livros, o meu pai lia, né? A minha família transmitia as histórias, mas o autor, a autora estavam muito distante de nós. Então, eu não imaginava que era possível viver da escrita, viver pela escrita, né? E fazer um trabalho como esse que eu faço hoje. E você trabalha bastante, tem muitos trabalhos, né? Como é que se alinha todos esses trabalhos de psicanalista com as outras tantas atividades? Professora, escritora, produtora cultural, é muita coisa. Então, Amália, na verdade, eu não planejei muito bem essas coisas, né, que eu faço, que eu realizo. Eu fiz uma escolha lá atrás, quando eu tinha 20 anos, né, um pouco menos, de fazer letras. Eu gostava muito de línguas e de literatura. E eu queria trabalhar com tradução, na verdade, né? Então, eu fiz essa escolha do caminho para ser uma pessoa da área de letras, né? E me envolvi com magistério, com pesquisa também de literatura. Fui trabalhar numa fundação que tem aqui no Rio de Janeiro, que é a Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. Ali eu fiquei mais de 20 anos da minha vida e foi uma espécie de uma escola para mim, né? Porque eu tomei contato com profissionais, com obras, com ilustrações, com projetos, com bibliotecas, e me interessei muito por mitologia e por psicanálise, ainda fazendo a faculdade de letras na universidade. Eu acho que eu me identifiquei imediatamente com aquilo. Eu falei, poxa, mas isso é muito legal. A psicanálise, ela me provocava, me tirava do meu lugar e me fazia pensar para além, né, do que é o racional, é o consciente. E tinha muito a ver com a literatura. E aí eu resolvi estudar, primeiramente em grupos de estudos, em sociedades de psicanálise que abria para isso, né? Depois eu fui fazer psicologia também e fazer a minha formação em psicanálise. E aí eu fui percebendo que era possível trabalhar como professora, como psicanalista,
E os livros surgiram bem depois, a partir de 2006, que eu comecei a publicar meus livros, e aí também fui percebendo que era possível conviver com essas diferentes atividades que eu faço, como você mesma pontuou, né? E que, no fundo, elas estão muito ligadas pelos afetos e pela palavra, Elas né? se Eu acho entrelaçam. elas se entrelaçam. Eu acho que é esse entrelaçar que é o que me interessa mais. Talvez a minha busca esteja aí. E hoje são quantas obras suas? Você começou em 2006 e você escreve tanto para crianças e jovens quanto para adultos também, né? São quantas obras? Quantas obras já? Olha, eu tenho uns 15 livros que estão publicados para crianças e adolescentes, com ilustrações, que estão em editoras diferentes, principalmente editoras de São Paulo, né? E eu Uhum. tenho também uns 10 livros meus que são de referência, que são teóricos, e dentre esses, alguns que eu organizei, né? Que eu fiz a organização. E participo também de algumas coletâneas, de algumas antologias, de algumas obras para as quais eu fui convidada, né, a participar com um texto, com um artigo, com um capítulo. Tanto na área de ficção, de literatura, quanto na área de referência, de obras de ensaio, né? Vamos falar um pouquinho de um dos seus contos, que eu achei super genial, é Com a Maré e o Sonho. Ah, É, sim. pelo que eu li, Aham. a personagem da história é uma menina observadora que admirava os cocos e sonhava com o mar. Então, fala um pouquinho mais sobre esse livro. O que que acontece depois? Que mensagens você Bom, passa nesse livro? essa história, na verdade, como muitas das minhas histórias, Amália, elas não têm assim acontecimentos factuais e concretos. São acontecimentos mais intimistas, internos, subjetivos, emocionais. E essa história da menina com o coco é até que aconteceu muita coisa, porque o coco, me desculpa, representava o brinquedo para ela, né? Ela Hum. não conhecia o mar e ela vai numa lagoa e consegue um coco, o coco verde, esse coco baiano, né? Que a gente toma água de coco, que eu adoro. E ela leva o coco para casa e o coco vai se deformando, vai se deteriorando. E a princípio ela brincava com ele como se fosse um globo terrestre, uma bola, uma esfera, né? E aquilo vai modificando também o aspecto da forma, o aspecto da cor, do cheiro e do conteúdo. Ela vai percebendo que vai secando aquela água que tem. E isso faz com que ela pense sobre as pessoas, sobre o mundo, sobre a passagem do tempo, até que ela fica muito decepcionada porque o coco murcha e fica seco e não escuta mais o barulhinho da água que fazia quando ela rolava com ele, brincava, né? Então ela percebe essa mudança no coco dentro do quarto dela, dentro de casa, e que aquele coco era o brinquedo, ou seja, ela transformou o coco num brinquedo, né? Não conheceu o mar, mas conheceu todas essas mudanças, essas possibilidades de metamorfose com o coco. Eu falei que a menina, a personagem do livro, é muito observadora. E essa menina deve ser você, né? Ou seja, quando a gente escreve, a gente coloca muito da gente, né, no que a gente escreve, né, nas personagens que cria. Enfim, eu imaginei você uma pessoa realmente muito observadora. Como é que é o seu processo de criação? Tudo pode servir de inspiração para você? Então, Amália, eu acho que você tem razão. No que a gente escreve, tem muito da gente. Não que eu tenha pensado, por exemplo, na minha experiência, quando escrevi esse conto, né? Mas geralmente eu sou muito movida a coisas que mexem comigo ou mexem com um sentimento bom, que eu estou muito contente, muito assim, eu estou irradiando, né? Aquela coisa assim, estou iluminada, ou mexem no sentido de me deixar triste, abatida. Então, eu preciso da escrita. A escrita ela funciona para mim como alguma coisa terapêutica, sim. É impressionante. Eu preciso escrever às vezes. Enquanto eu não escrevo, eu não sossego. E aí eu fico trabalhando naquele texto. Agora, eu sou muito movida a coisas que eu vejo, eu reparo muito as coisas,
coisas que eu escuto também, às vezes é uma frase, uma palavra, aquilo mexe comigo, eu anoto. Eu sou meio preguiçosa, nem sempre anoto, né? E se me pedir para escrever sobre alguma coisa, pode ser que eu não me sinta assim afetada, mas pode ser que eu me sinta afetada também. Já teve gente que me pediu assim: "Ah, sei lá, minha mãe vai fazer 80 anos, não quer fazer um texto para eu ler para ela?" Eu já fiz, entendeu? Porque eu me senti assim envolvida, mexida com aquilo. Aquela pessoa era uma pessoa amiga, né, por quem eu tenho um carinho enorme. Mas às vezes eu já recebi convite para escrever sobre o hip hop, que é esse movimento da rua, da cultura, né? E não me senti assim mexida para isso, até porque eu não sou envolvida com hip hop. Hoje eu tenho um filho que é totalmente envolvido com isso, né? Trabalha com isso. Mas na época que eu recebi o convite, acho que tem já uns 10 anos, a editora pediu que eu escrevesse sobre o hip hop no Rio. Eu falei, desculpa, mas não consigo, não dá para mim. Eu preciso estar ali convocada, sabe? Estar Entendi. convocada por uma palavra, por um sentimento, por uma coisa que eu vi, que eu lembrei. É isso. Outro livro de sua autoria é Coisas que Chegam, Coisas que Partem, que são poemas que remetem ao universo infantil e falam uma língua comum a todos nós, a dos sentimentos. Fala um pouquinho sobre esse livro para a gente. Esse livro é um livro de poemas para as crianças, né? Ele está publicado pela editora Cortez, e ele traz muito o olhar da criança sobre as coisas que chegam na vida dela e as coisas que desaparecem, né? Então tem chuva, tem tempestade, tem partida até do futebol, tem aniversário, tem a perda de um gato, tem o dia da vacina, né? Tem essas coisas todas. E eu me lembro que foi bem na época que meus filhos estavam pequenos e eles ficavam me colocando umas questões que às vezes eu era pega de surpresa e não sabia responder, né? Que era um pouco isso, assim, me perguntando, né? E agora? O gato morreu, e aí? Ou então, e tem alguém chorando, e isso, né? O que que você faz com isso? Ou o amigo que mudou para outra cidade, o colega que acabou de chegar na classe. Aí eu fiquei muito assim envolvida com esse universo deles, com essas descobertas, que eu acho que são as descobertas da própria vida. Tem sempre alguém chegando na nossa vida, tem sempre alguém partindo. Quando eu falo de partida, não estou me referindo só à morte, mas estou me referindo também, às vezes, a uma pessoa que você foi muito ligada nela e que agora você não está tão ligada, por razões até de escolhas, né? De coisas que você prefere e ela nem tanto, não tem tanta afinidade mais. Então, eu escrevi muito motivada assim por esse olhar da criança, por essa, vamos dizer, demanda da criança para mim, me perguntando essas coisas. Uhum. Nós estamos falando aqui de memórias, né, também. É um dos temas presentes no seu trabalho como pesquisadora. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o projeto Recordar Infâncias. Ah, esse projeto eu comecei a fazer em 2019 no Instituto Estação das Letras, que é um instituto que tem aqui no Rio, agora com funcionamento virtual, né? De criação literária, de oficinas de criação literária, de encontros literários. Eu dou aula de criação literária para dois grupos diferentes, no IEL, como a gente fala, né? E eu criei esse projeto porque muitas vezes as pessoas que faziam curso comigo ficavam me perguntando sobre autoras e autores clássicos, não somente brasileiros, mas internacionais, né? E uma das coisas que eu gosto muito de pesquisar são as infâncias. E foi também presente no meu mestrado, foi também presente em vários dos meus projetos, mas eu comecei na psicanálise também a me ligar muito nisso, como que a infância ela é estruturante para a pessoa, para as escolhas dela. E no caso dos artistas, né, falando principalmente da literatura, como que essa infância permanece? Você muda de cidade, você muda de país. Então, assim, você vai pesquisar Saramago, Clarice Lispector, Silvio Ortoff, Bartolomeu Campos Queiroz,
você vai percebendo que aquela infância não saiu da pessoa, ela permaneceu assim, transformada, reeditada, né, com um novo aspecto, e que você dificilmente se livra disso. Eu acho até que não se livra, né? Eu estou falando Nem é se bom se livrar no livrar, sentido bom, positivo, porque né? eu mesma, eu às vezes vou para um lugar assim que não tem nada a ver com a minha cidade, e o que volta para mim sempre são aquelas primeiras experiências da infância. Sem eu querer aquilo, aquilo volta, né? Então, acho que a infância é muito recorrente na produção literária. E esse projeto ele acontece todo mês. São bate-papos falando do autor que nasceu naquele mês, né? E que eu presto uma homenagem e convido também pessoas de lugares diferentes para virem falar, porque o projeto está acontecendo totalmente de forma virtual. Uhum. Então, no mês de agosto, por exemplo, vai ser o Borges argentino, ele é de agosto, o Jorge Luis Borges, né? Magnífico. Uhum. E a ideia é mostrar como que a infância dele conversa com a obra literária dele, né? Olha que interessante. E não é querer justificar a literatura dele pela vida dele, não é isso, né? Eu acredito que a gente pode mostrar que tem essa ligação, não é querer justificar uma coisa pela outra, porque também a gente não está pesquisando a vida para isso, né? Mas é para enriquecer mais essa maneira como a gente olha para a obra literária e como a gente percebe o infantil que está ali no texto literário, né? Que é esse olhar que você inaugura as coisas, como se você tivesse acabado de nascer, e aí você está escrevendo sobre aquilo. A gente vai dar uma pausa nessa nossa conversa, que está uma delícia, e a gente volta daqui a pouquinho depois do intervalo. Mas antes eu queria dar um aviso importante. Desde 2007, a Associação Vive e Deixe Viver realiza o workshop A Descoberta do Brincar e Contar Histórias Terapêuticas. É um evento que tem como objetivo trazer ao debate a saúde mental, em especial em crianças e adolescentes. Acesse o QR Code que aparece na tela e saiba mais sobre este evento. Nós vamos para o intervalo e voltamos já já. Quer aprender a contar histórias como os contadores que está vendo aqui? Então inscreva-se no curso A Arte de Contar Histórias. Acesse www.vivaideixeviver.org.br e seja um fazedor de sonhos. Sabe o que é mágico na hora de contar uma história para uma criança? É que com elas, nossos capítulos tornam-se um mundo a ser colorido pelo amor à leitura. Seja conhecendo dinossauros ou princesas, as histórias têm o poder de transformar a vida de uma criança. É o que eu faço em meus livros e o que você também pode fazer sendo voluntário na Viva e Deixe Viver. Através da contação, a instituição leva educação, cultura e bem-estar para crianças e adolescentes hospitalizados. E para continuar impactando positivamente essas crianças, precisamos de você. Seja um contador ou apoiador, viva e deixe viver. O que a gente faz, conta. O Biblioteca Viva é um portal que oferece diversos conteúdos culturais e educacionais em formato virtual. Livros digitais, músicas, jogos, vídeos, tudo isso você encontra no www.bibliotecaviva.org.br. Acesse e divirta-se! Voltamos com o programa de entrevistas sobre o workshop A Descoberta do Brincar e Contar Histórias Terapêuticas. Estamos entrevistando hoje Ninfa Parreiras, escritora, psicanalista e consultora de programas de leitura, ou seja, ela trabalha em diferentes áreas que transitam na linha do sonho, a literatura e a psicanálise.
Ninfa, você lida muito com contos, mas também com poesia e outros tipos de narrativa. Como é que esses gêneros literários conversam com a psicanálise? Olha, lá atrás, o Freud, né, o criador da psicanálise, disse que os poetas chegaram antes dos cientistas, né, dos estudiosos com a poesia, porque a poesia ela tem uma ligação muito forte com o inconsciente, né? por, Porque ela traz imagens e ela tem uma condensação, ela tem um deslocamento que são muito similares aos nossos sonhos também. Então, a poesia ela traz a metáfora, que é a condensação, a metonímia, que é, que é o deslocamento, né? E eu, particularmente, gosto muito de ler poesia porque ela me relaxa, assim, me desconecta dos problemas. Não tem aquela coisa do início, meio e fim, nem da racionalidade, né? Nem da justificativa. É muito uma experiência sensorial, com a imagem, com o som, né? E com aquela linha de palavras, uma seguida da outra, que não necessariamente uma não tem a ver com a outra. A poesia tem uma sintaxe própria. Então, eu, assim, tenho paixão por poesia, mas eu também gosto de prosa, né? Gosto de ler romances, contos, crônicas e também de escrever, principalmente contos. Eu não escrevi romances, eu tenho uma novela publicada e tenho uns outros 2 trabalhos que eu diria que são novelas, assim, romances mais curtos, né? Com menos capítulos e com menos conflitos também entre personagens, assim. E eu gosto de escrever, enfim, esses diferentes gêneros e ensaios também. Gosto demais de escrever, de refletir sobre um tema, articular a obra de autores, tanto da literatura quanto da psicanálise, da filosofia. Gosto de fazer essas escritas também. Uhum. Tem algum poema que você queira falar para a gente? Está meio à mão aí, um que tenha na cabeça? Eu vou ler desse aqui, do Poemas Tá do bom. Tempo, tá? Que é esse Tá. livro meu ilustrado pela Mariana Massarani, da editora Paulinas. Vou ler um que eu gosto muito, que é é da menina na relação com o relógio. Tempo dos ponteiros. Uma menina coleciona relógios de papel, de plástico, de louça, de bronze, de madeira. Relógios de antes e de agora. Relógios grandes e pequenos. Relógios de brincar e de usar. De pulso, de bolso, de mesa, de parede. Ela gosta também de recortar relógios de revistas. Brinca com os ponteiros. Guarda um relógio que foi do bisavô. Os ponteiros pararam. Não andam mais. Ela não conheceu o bisavô. Ela conhece o tempo dos ponteiros. Ele até é um poema narrativo, né? Porque ele tem esse Uhum. relato aí dessa menina com esses ponteiros, com esses relógios aí. E eu gosto também porque é essa perspectiva do brinquedo e do brincar, né? Ela Uhum. está brincando com o tempo. E, na verdade, ela está descobrindo também que o tempo pode ser materializado em objetos diferentes. Hoje a gente até nem está usando tantos os relógios mais, a gente usa mais o que está no próprio celular, né? O digital. E essa relação com o tempo é uma relação também muito, vamos dizer assim, uma relação muito fantasiosa, né? A gente acredita que tem sim o tempo, né? Claro que teve a ciência que estudou, que nos comprovou, mas a gente acredita nisso, né? Uhum. E eu gosto dessa perspectiva assim que sai do convencional, que não fica só no convencional. E acho que a criança faz isso muito bem, porque ela brinca, né? Ela tira uma coisa daqui, põe ali, e o que não tem fala e não tem voz, ela põe fala, ela põe voz, né? E acho que em relação ao tempo é assim também para a criança. Ela brinca com isso, ela não dizer tarde, dizer longe, dizer perto, essas coisas assim, são dimensões que, dependendo da idade, a criança ainda não tem a mesma perspectiva que nós, né? Ninfa, você continua integrando a equipe do Museu Bartolomeu Campos de Queiroz, desse escritor Sim,
É? Continuo, sim. Estou indo para lá na próxima semana para organizar um grupo de leitura, porque em agosto, dia 25, Bartolomeu faria anos, né? E a gente vai começar a fazer o Dia Indês. Indês é o nome de um livro dele muito conhecido. É o primeiro livro dele em prosa em que ele usa assim essa relação de mineridade muito forte, porque indês em Minas é aquele ovo que fica no quintal para a galinha voltar e botar o ovo lá, senão ela vai esconder os ovos, né? O instinto dela maternal vai levar ela a escapar e não deixar quem está cuidando da galinha colher os ovos, né? Então, quem cria galinha, minha mãe criou galinha há muitos anos, eu convivia com isso, né? E uma das funções que a gente tinha na casa e no quintal era ir procurar os ovos das galinhas pelo quintal. O quintal era como se fosse uma pequena chácara, né? E aí tinha que deixar um indês, o ovo ficava para marcar o lugar para a galinha. Era um ovo que você não podia consumir, ele ia ficando marcadinho, que nem a pele da gente vai envelhecendo, né? Vai ganhando pintas e cores e rugas. Esse é um indês, então o indês é essa referência. E a gente está inaugurando essa leitura em homenagem ao Bartolomeu. Falei tanto para falar do indês também, que eu É, acho o indês uma coisa bonita, assim, né? bonito mesmo. Uhum. Indês com Z, tem gente que fala até index, né? Mas eu falo, não, indês, é o ovo indês. Uhum. A gente precisa de ovo indês na vida, viu? Porque é essa referência, né? Que a gente volta lá, você volta lá. Uhum. E esse museu do Bartolomeu Campos de Queiroz, ele fica na cidade onde ele nasceu, em Papagaio, Minas Em Gerais. Papagaios, é a cidade que ele adotou como cidade de nascença, né? Onde ele viveu uma infância e uma adolescência muito afetiva, cheia de amigos, de amigas, professoras, pessoas que gostavam muito dele, com quem ele se relacionou muito bem, porque ele ficou órfão de mãe, né? E ficou muito sentido com essa perda, então foi ali em Papagaios que ele se reencontrou, né? É uma cidade que está localizada ali na região próxima a Sete Lagoas, próxima a Pará de Minas também. Sete Lagoas eu conheço, a gente viajava muito, Conhece? os pais mineiros, a gente ia muito para Belo Horizonte de carro, de Brasília para lá. Aham. Mas é Papagaios? Papagaio Papagaios, no plural, é. plural. Eu não conheço essa cidade, você falou que fica pertinho de Sete Lagoas. É uma cidade que tem muita ardósia, aquela É. pedra cor cinza, Uhum. assim, parece um mármore, né? E o museu é um casarão do século XIX, além de ter uma construção mais recente. E ali há vários acervos que foram doados pela família dele para a cidade, tanto acervo de mobiliário, de objetos, quanto livros, né? E tem recentemente um piano que foi doado também por uma amiga nossa, né, Tereza Nascimento Brito, e esse piano foi inaugurado tem uma semana. Então, a proposta desse dia do Indês, antecipando agosto, né, mas inaugurando isso daí, é trazer o momento de você poder ler a obra dele, de você poder falar da obra dele, que é um autor de, de muita poesia, de muita beleza, que ele estava sempre falando sobre a palavra, falando sobre os sentimentos, sobre as pessoas, e é uma prosa e uma poesia também muito lapidadas. E ele, inclusive, é considerado um dos principais autores da literatura infanto-juvenil brasileira, né? Ele foi o idealizador do movimento por um Brasil literário e participou dele ativamente, desse movimento. Você acabou organizando algumas publicações sobre a obra do Bartolomeu Campos de Queiroz, não foi? Quais são essas Sim, publicações? porque quando ele estava vivo ainda, ele me convidou para organizar um livro que foi publicado pela editora Objetiva e agora será publicado pela editora Global de São Paulo, que é a editora que detém todos os direitos autorais da obra dele. É um livro de contos e poemas, é um livro assim, um volume importante, né? Ele não é ilustrado, mas é um livro que serve como referência para EJA, para magistério também. E quando eu fui organizar esse livro, eu me encontrava muito com ele para ele me passar o material. Infelizmente, ele não viu esse livro pronto em vida, esse livro ficou pronto depois.
E eu também estava fazendo com ele um livro de história de papagaio, história mesmo, a história da cidade, que não tinha um livro de história da cidade. E, Ele na brincava de... verdade, Ele não brincava uma história que a Papagaios tinha três ruas, né? Uma coisa assim, era muito pequena na época que ele sim, nasceu, não sim, é? Ele brincava sim, uma coisa isso assim. mesmo, era pequena, a referência Meio, era a rua do meio, a rua... a rua do meio, rua de direita, rua esquerda. E aí a gente estava organizando esse livro, mais organizando do que escrevendo, né? Porque esse livro trouxe textos de várias pessoas da cidade de Papagaios para contar sobre essa origem. Até porque que chamava, por que chama Papagaios, né? Tem a O que história de chama Papagaios? uma pousada que era pouso de quem estava passando, né? Daqueles tropeiros, e tinha um papagaio muito falador, mas tem também outra versão que é dos buritizais. Lá tem muito buriti, que é aquela palmeira do cerrado, do sertão, né? E na área dos buritizais tinham muitos papagaios, porque geralmente é uma área que fica um pouco alagada, assim, onde fica ainda um pouco úmido, né? E aí a gente estava organizando esses livros e, infelizmente, ele teve a vida interrompida e eu toquei adiante depois. E também fiz um livro de memórias sobre a vida dele, sobre a obra dele, que foi publicado pelo Museu Bartolomeu Campos de Queiroz, com uma seleção que tinha sido feita pelo governo de Minas, né, do Fundo Estadual de Cultura. A pesquisa que eu fiz participou dessa seleção e foi premiada, e a premiação era a publicação da obra, né? E foi distribuída gratuitamente, foram milhares de exemplares que a gente distribuiu para bibliotecas e teve lançamento também em papagaios. Então, eu acabei me envolvendo muito com a obra dele, também ser uma amiga próxima e ter uma identificação, a cidade dele perto da minha. Várias das coisas que estão nas obras dele são coisas com as quais eu convivi na minha infância, né? O Indês, por exemplo, quando é que eu ia imaginar que alguém ia escrever sobre o Indês, né? Então, foi isso. Você nasceu em Itaúna, é isso? Itaúna, é. E fica perto de Papagaios, Itaúna? Fica bem perto, nem 100 quilômetros, é uma coisa de uns 90 quilômetros, assim. São cidades. A minha já está mais para o centro-oeste, perto de Divinópolis, né? Na minha Hum. cidade, a característica maior da economia é o minério de ferro, e na cidade de Papagaios é a Ardósia. Mas são cidades que têm ainda um cunho rural muito forte, né? Ainda muita população rural, vilarejos, pequenas aldeias, né? Povoados que a gente fala, e cachoeira e mata de reserva. Apesar das explorações aí desses minerais, ainda tem coisa bacana para se ver de natureza nessas cidades. Minas Gerais é um estado realmente muito rico em cultura, em tudo, né? Eu gosto bastante também. Mas agora você vive já há algum tempo no Rio de Janeiro, é isso? Vivo bastante tempo no Rio, né? Já Moro aqui, trabalho. são mais de quantos anos já? Eu acho que já tem quase 30 anos que eu estou no Rio. Não direto, porque eu interrompi uma vez que eu me mudei, fui morar até Brasília e também no Paraguai, mas depois retornei de novo para cá Uhum. e estou aqui direto acho que é desde 95, eu estou de 99, por aí, acho que é bem isso, quase 30 anos já. Mas continua indo muito a Minas e... Vou porque minha família está toda lá, sabe, Isso. Amália? Uhum. Só eu que só eu que saí, os outros ficaram lá. E eles são pouco de vir aqui assim. São Uhum. mineiros meio grudados na terra, né? Nem Eu todos conheço. me frequentam, vêm aqui não. Então eu que vou. Olha, eu vou ter que fazer mais um intervalinho e a gente volta a conversar já já. A Associação Vive e Deixe Viver é uma organização que, desde 1997, desenvolve seu trabalho em 4 frentes: voluntariado, saúde, educação e cultura. Todas as frentes são promovidas a partir da ferramenta milenar de contar histórias.
A Viva oferece diversos cursos em formação lúdica e forma voluntários para atuação como contadores de histórias em hospitais. Acesse o site pelo QR Code que aparece aqui e conheça mais sobre essa prestigiada associação. Nós vamos para mais um intervalo e voltamos já. A Domingueira é o seu encontro com a fantasia e com a magia. Aqui você encontra histórias que despertam a sua imaginação. É nas manhãs de domingo. Confira a programação e venha se divertir com a gente. Sabe o que é mágico na hora de contar uma história para uma criança? É que com elas, nossos capítulos tornam-se um mundo a ser colorido pelo amor à leitura. Seja conhecendo dinossauros ou princesas, as histórias têm o poder de transformar a vida de uma criança. É o que eu faço em meus livros e o que você também pode fazer sendo voluntário na Viva e Deixe Viver. Através da contação, a instituição leva educação, cultura e bem-estar para crianças e adolescentes hospitalizados. E para continuar impactando positivamente essas crianças, precisamos de você. Seja um contador ou apoiador, viva e deixe viver. O que a gente faz, conta. Quer aprender a contar histórias como os contadores que está vendo aqui? Então inscreva-se no curso A Arte de Contar Histórias. Acesse www.vivaedeixeviver.org.br e seja um fazedor de sonhos. Nós voltamos para o bloco final da nossa entrevista com Ninfa Parreiras. Ninfa, como é que você vê a literatura infanto-juvenil no Brasil hoje? Eu vejo essa literatura infantil, juvenil, Amália, como uma literatura muito consolidada, porque nós temos alguns dos maiores autores, autoras da literatura infantil e juvenil do mundo, né? Nós temos uma Lígia Bojunga, que ganhou o maior prêmio da literatura infantil e juvenil em 1982, que é o prêmio Hans Christian Andersen. É uma espécie de prêmio Nobel da literatura para as infâncias, né? Que ele é concedido a cada 2 anos a uma autora ou autor vivo, e ela ganhou esse prêmio em 82, quando ela tinha aí uns 6 livros publicados. Com isso, ela foi traduzida em mais de 25 línguas, e fez com que a nossa literatura ficasse conhecida lá fora. Ele é o grande prêmio da literatura para as infâncias no mundo, né? Ele é concedido por um organismo internacional que é o IBY, International Board on Books for Young People. É um organismo que nasceu a partir de uma iniciativa de uma judia alemã, Ella Lepman, no período logo depois da guerra, da Segunda Guerra Mundial, que ela ficou muito comovida pelo né, aquela coisa que ficou desfeita dos lares, das crianças, não haviam obras publicadas, não haviam livros, e quando ela retorna à Alemanha, da Inglaterra, indo para a Alemanha de volta, ela começa a convocar as embaixadas a mandarem livros para criarem o IB, como um organismo que traria a paz para as crianças no mundo, né? Ela fala em pontes, livros como pontes, como possibilidade de comunicação, de contato e tudo. E então a gente ter uma autora que ganhou esse prêmio é muito, mas em 2000, Ana Maria Machado, outra autora nossa, também recebeu o prêmio Andersen, e depois, em 2014, o Roger Mello, que é ilustrador, recebe o prêmio Andersen como ilustrador. A gente tem 3 grandes premiados vivos produzindo. Lígia Bojunga começou a publicar há mais de 50 anos. Ana Maria Machado, perto disso, a gente ainda tem Ziraldo, Ruth Rocha, Marina Colasanti, são muitas autoras e autores
da década de 70, do final dos anos 60, né, 70, que começaram a publicar com um projeto de uma literatura para crianças totalmente com encantamento, com fantasia, sem compromisso moralista, nem didático, nem nada para ensinar, mas era uma literatura que está para provocar o entretenimento. E, ao mesmo tempo, uma literatura que está contextualizada, né? Eles começaram os livros e as publicações em plena ditadura militar e trouxeram temas que eram muito pertinentes, mas eram as histórias dos reizinhos, né? Ou crianças que viviam situações assim de desigualdade ou de poder, né? Em casa com o adulto. E a Lígia também recebeu um outro prêmio importante, que foi em 2004, que é o Prêmio Alma, que é um prêmio da Suécia, da coroa sueca, que Alma é uma sigla de Astrid Lindgren Memorial Award, que é um prêmio em memória de uma autora sueca. E ela recebeu uma bolada, uma grana muito boa na época, que facilitou, inclusive, para que ela pudesse consolidar o sonho de criar uma fundação cultural. Ela criou essa fundação cultural, eu sou colaboradora da fundação dela, faço parte do conselho diretor, e isso faz toda a diferença para o Brasil. Ter autores que receberam esses prêmios internacionais, a Marina Colasanti também, juntamente com a Ana Maria Machado, já receberam o prêmio latino-americano, Bartolomeu também recebeu esse prêmio, né? E, atualmente, a gente tem um parque gráfico importantíssimo de obras que são impressas aqui mesmo no Brasil. Essa qualidade do papel, da impressão, mudou muito nos últimos 20 anos, porque quando eu comecei a trabalhar, na década de 80 ainda, a gente tinha uma expressão grande nos textos, nas ilustrações, mas faltava às editoras a qualidade gráfica que elas agora têm. E temos inúmeros prêmios nacionais, autoras independentes, aquisições governamentais que compram milhares de livros para distribuir em escolas, em bibliotecas. Então, assim, eu vejo com bons olhos, né, a nossa literatura para as infâncias, e só precisamos fortalecer cada vez mais para não despencar esse grande projeto de literatura infantil no Brasil. Com certeza. E há muitos novos escritores surgindo dentro dessa linha? Sim, tem muitos novos surgindo e muitos talentos, né? E como são também vários prêmios literários, você vê que muitas vezes assim, eu leio muitos textos que me pedem de alunas, alunos, e também profissionalmente leio para fazer pareceres para editoras ou como membro de júri de um prêmio, mas você fica até assim, poxa, eu também queria premiar esse e esse aqui, porque tem muita coisa boa, até porque as pessoas estão lendo mais. Eu sei que a questão da leitura não está resolvida no nosso país ainda, né? Ainda não somos, de fato, um país de leitores, com a maioria empoderada, com o letramento, o domínio da leitura e da escrita, mas mudou demais em relação a 30 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar, porque naquela época eram poucos projetos também, poucas iniciativas. Hoje a gente tem, por exemplo, a associação de vocês, Viva e Deixe Viver, é um edifício, né? Um monumento que tem no Brasil, em várias cidades, e vocês fazem um trabalho que beneficia milhares de pessoas, né? Com leitura, com literatura. Vamos falar um pouco da sua leitura, né? Dos seus livros de cabeceira, o que você atualmente tem lido, né? Qual é o seu livro de cabeceira ou os livros? Você é daquele tipo de pessoa que acaba lendo Vários. vários ao mesmo tempo? Não sou nada fiel, não consigo ser fiel. Eu estou terminando de ler esse do Caligares, O Sentido da Vida, um livro póstumo, né? Mas que traz para a gente assim grandes lições de como que a gente lida com o mundo contemporâneo, como que a gente lida com o sonho, com a rotina, com a memória, com a nossa fantasia. O Caligares é um grande psicanalista que morava em São Paulo e Tive o que prazer de tinha conhecê-lo, né?
de E tinha uma entrevistá-lo. aproximação muito fluente com o público, né? Por meio das palestras, das falas e dos textos, das crônicas que ele escrevia. E aqui, assim, são 3 textos breves que a gente fica com vontade, eu já estou no terceiro, a gente fica com vontade de ler mais, porque ele está falando justamente sobre o sentido da vida. O que é a vida? Para que serve a vida, né? E outro que eu estou terminando de ler também é esse Escute as Feras, que é de uma antropóloga francesa, da Natasha Martin. Ela teve uma experiência incrível na Rússia, com comunidades assim primitivas, e de repente ela toma um susto porque ela é atacada por um urso. E esse ataque do urso a ela mudou completamente a maneira dela pensar a vida, dela pensar o tempo, dela pensar o trabalho, dela pensar os sonhos. Ela fez muitas lives aí durante a pandemia, inclusive com o Krenak, né, aqui no Brasil, e ela traz essa experiência de vida assim, que vai mostrar esse limite tênue entre o racional e o irracional, o humano, o animal, né? Justamente por essa experiência que ela tem no corpo, na pele, que ameaça, mas, por outro lado, mostra para ela outras coisas que ela não estava percebendo, não estava vivendo. Eu acho que, às vezes, a gente precisa, assim, não que o urso nos ataque, mas que a gente precisa de umas sacudidas, né? Com certeza. E você tem um blog onde você posta versos acompanhados de fotografias, é o blog da Ninfa, né? É, E para a gente como acessá-lo? olha, é o blog da Ninfa, é blogspot, ninfaparreiras.blogspot.com. Eu ainda posto lá, por incrível que pareça, porque tem gente que abandonou os blogs, mas o blog ele é aberto ao público, né? Assim como o YouTube, eu também tenho um canal no YouTube e eu acho legal, porque Facebook, Instagram, Twitter, você tem que ter a conta. E blog, YouTube e site, você entra à vontade quando você quer. E eu costumo pôr no blog poemas que eu fiz a partir de uma foto que eu tirei, a partir de alguma coisa. E eles estão organizados por temas, o que facilita para a pessoa a pesquisa. Muitas escolas falam para mim, quando eu vou para conversar com as crianças, com os adolescentes, que elas foram no blog e gostaram, porque aí você quer, por exemplo, mãe, carnaval, sonho. Aí você vai lá e vai encontrar algum texto sobre isso que eu fiz, entendeu? Então, o blog é aberto a todos, todas. E o Instagram também? Eu tenho Instagram também, a Cozinha de Poesia, tenho o Facebook e o YouTube, que é o canal que eu gravo comentários como se fossem resenhas de livros que eu estou lendo ou que eu recebo, né? Que me chamaram a atenção por alguma coisa. E também, vez ou outra, eu coloco alguma live que eu faço desses projetos que a gente conversou sobre eles, né? Sarau de poesia ou alguma homenagem, alguma autora, algum autor, então também coloco lá no YouTube. E alguma nova obra aí para ser publicada em breve? Sim, eu estou com essa boa notícia para passar para vocês. Esse ano eu vou ter 3 livros novos. Um deles é o Sapa de Bota, Sapato de Sapo. Foi ilustrado pelo Agostinho Ornelas e vai ser pela editora Baobá, de Minas Gerais. É a história de uma sapa de um sapo. E eu fiz essa história, Amália, inspirada um dia lendo um artigo de jornal, tem uns mais de 10 anos, eu acho, sobre um sapo que descobriram no Parque Nacional Grande Sertão Veredas, em Minas, que é um parque que homenageia Guimarães Rosa, porque é justamente naquela área que ele teve a experiência, né, do Grande Sertão. E o sapo tinha características muito diferentes, e eu fiquei encantada com aquilo e comecei a fazer um texto, que a princípio era um poema, e aí virou esse livro. Eu fui trabalhar mais nesse texto, às vezes é isso, eu escrevo, guardo, passa 5, 10 anos, eu vou ver e aí eu começo a mexer, mexer, mexer. Então, é um livro para crianças bem pequenas, para as crianças miúdas, que vai brincar com isso, né? Essa sapa de bota, esse sapo de sapato, e que esse encontro amoroso também desses dois, né?
O sapo é um bicho tão nosso também, tão presente no Brasil, apesar de ter em outros países, mas a gente é tão ligado ao sapo. São tantas lendas e histórias de sapos, né? E tá lindo o livro. Aguardem que essa é uma das novidades. A outra novidade é um conto pela editora Paulinas, Cabra Cega das Cores, está ilustrado pelo Matheus Rios. É um conto que traz a história de uma avó que ela vai perdendo a visão. Ela vai perdendo, perdendo. E aí, no encontro com crianças, com netos, ela pintava. E vai ficando difícil para ela pintar. E ela começa a pedir para os netos, então, eu quero verde abacate, quero verde limão, quero verde couve. Então, eu tenho uma brincadeira com essa descoberta das cores pelos legumes, pelas frutas, pelas verduras e ervas, né, da natureza. Então, é uma história assim, que a partir dessa brincadeira da cabra cega, a avó resgata essa autoestima dela e a possibilidade dela poder brincar, né? Ainda E tem tem um terceiro que é O Céu do Sertão é Seu. Esse não vai ser comercializado, ele é pela editora Paulus e é a história de um vô no sertão que trançava balaios, trançava cestos, né? E tem uma brincadeira aí de palavra com sertão, com céu, com tão, com seu, né? E é assim vamos dizer, um poema narrativo ou uma prosa poética, né? E esse vai ser distribuído num projeto da editora, distribuído gratuitamente num projeto que eles desenvolvem, que a Paulus tem um projeto social importante. Então, é um livro que também está para ficar pronto em breve. Para terminar, Ninfa, escolha aí um trechinho de alguma obra sua, só para a gente terminar aqui essa nossa conversa. Ah, tá. Deixa eu pegar aqui então. Vou pegar desse. Tá. Dona Ana e Tonho, que é a história de um casal de catadores. Vou ler um trechinho para vocês. É O gostoso te que ouvir. é. Oi? É gostoso te ouvir. O que é a vida de Dona Ana e Tonho? Um almoxarifado de guardados? Juntar e catar, guardar e calar. Sentimentos em conserva, mágoas, raivas enlatadas. Para onde iam aquelas coisas? Como dormir com o lixo? Enferrujado? Juntar e catar, guardar e calar. Dona e Titonho eram guardiões das coisas sem serventia, dos outros, dos móveis sem uso, viviam das sombras. Mais que 7 filhos cresceram entre pregos tortos, madeiras trincadas. Brincavam de faz de conta. E aí entra uma página que é toda cheia de crianças brincando, né? E coisas que eram descartadas, e esse casal de catadores levava para o trabalho, para a casa deles, e envolvia os filhos nessa história, que é uma história de amor, mas uma história também de trabalho, de perdas, de encontros, de despedidas. Lindo, adorei essa nossa conversa, foi muito Também gostosa. gostei muito, Amália. Obrigada, Obrigada. Ninfa Parreiras, por estar aqui com a gente nesse programa de entrevistas sobre o workshop A Descoberta do Brincar e Contar Histórias Terapêuticas. Obrigada. Beijo. Obrigada. Que seja um lindo workshop. Obrigada, Associação Viva e Deixe Viver. E os nossos agradecimentos a você também que nos acompanhou até aqui. Bem, fique agora com a pílula de Eliana Yunis. Uma boa noite e muito obrigada pela atenção. Onde está o teu acervo, isto é, onde você guarda teus tesouros, de aí sai o seu repertório de vida. É chegado o momento de falarmos sobre vivência e experiência, com as possíveis nuances do que nos trouxe Walter Benjamin, no clássico texto O Narrador, que valoriza a história, que valoriza o contar. O cotidiano nos chega sorrateiro e nos impacta com surpresas que, no mínimo, a gente pode dizer, nos dão a conhecer algo novo do mundo e até
algo novo de nós mesmos. Estas são vivências que a memória recolhe, segundo nossos afetos, preferências, numa coleta às vezes até inadvertida, mas viva. Como diz o poeta parnasiano Raimundo Correia, se passou pela vida em brancas nuvens e em plácido repouso adormeceu, só passou pela vida, não viveu. O fato de ter vida, mais do que existir, implica em apreender a cada acontecimento algo que se inclui no nosso acervo e na nossa história. Um acervo é amplo, muito amplo, a ponto de não o lembrarmos em toda a sua extensão. Reúne as vivências que se alojam no inconsciente, aparentemente esquecidas. E, de repente, às vezes, assoma numa conversa, diante de um evento inesperado, sobe à tela. Mas nem sempre, porque se tudo estivesse presente, como no conto de Borges, um conto provocante chamado Funes, o Memorioso, em que a personagem vive uma experiência insuportável de presente permanente, de quase eternidade de todas as coisas simultaneamente, isso nos arrastaria a uma espécie de presença absoluta com a qual somos incapazes de lidar. Mas, pasmem, ao invés de uma espécie de divinação que nos é inviável, isso nos levaria a uma espécie de desumanização, como se nós fôssemos um chip que memorizasse tudo sem poder usar os dados. Dessa distorção patológica, estamos livres, exatamente pelo esquecimento seletivo, como vimos na reflexão que já fizemos sobre a memória. Somos salvos por essa espécie de seleção feita pelo que o Walter Benjamin nomeia como experiência, ou seja, por aquilo que nos atravessa e marca. Experiência, experiência, aquilo que atravessa o ser, seja na alegria, seja na dor, e nos deixa cicatrizes. Com ela, nós vamos formar nosso repertório de vida e que atualizamos diante das indefinições, do confronto com as nossas certezas, do mal-estar frente ao surpreendente, ao desconhecido. O repertório de cada um, então, se estende, amplia, renova, modifica, contribuindo para que tenhamos uma atuação própria no meio do mundo. Umberto Eco nos diz que, quando isso acontece diante de um texto ou diante de uma narrativa, a gente pode dizer diante da vida, que também é uma narrativa, uma textualidade inscrita no viver de cada um, nós lemos talvez uma história já conhecida, ou seremos remetidos a uma experiência que bordeja uma intensidade da vivência. Com isso, se avança sobre a validade do que compõe a nossa seleção de acervo, criando aí o nosso repertório próprio, para com ele energizar de alguma forma, com outro arranjo, um outro tom, em outra melodia, em outro ritmo, aquilo que se quer, que se pode, que se sabe, para apresentar o mundo a si mesmo e ao outro. Com frequência,
nossos desentendimentos passam por esse campo do repertório de cada um, porque são formados em distintas circunstâncias e associados a diferentes fatos. Já parafraseamos aqui: onde está o teu tesouro, aí está teu coração. Toda atenção, então, é pouca quando o repertório mexe com os tesouros desconhecidos no coração dos outros. Os desencontros conflitivos estão justamente assentados sobre vivências às vezes comuns, mas com experiências diversas, que resultam, por isso, em choque de visão. A formação de um repertório exige cuidado, atenção, desejo de alguma lucidez que nos permita pensar, selecionar, eleger, porque daí vai decorrer o nosso agir no mundo. Uma quantidade imensa de informação, como nós estamos vivendo agora nas redes digitais, dificulta a seleção e a coleta de qualidade, atropela o pensamento reflexivo, esse que leva, autoriza e impulsa a resposta à ação. Entender que há para o outro, como há para mim, diferentes acervos e repertórios, diferentes vivências e experiências, como as que são trazidas pela ficção, ajuda a apurar nosso senso crítico, atribuindo qualidade tanto para nós como para o outro no meio do mundo.